Salve VVVVV, aqui quem fala é o Tupã. E, para começar o capítulo, tenho que levantar essa questão. Pessoal fala de Wolverine, Deadpool e os caralho. Mas, veja bem o que vou dizer, ninguém supera o fator de cura dele, o ciclista sem licença. Como esse cara segue vivo e inteiro? Tá maluco? E o pessoal reclama da Nobara, Bakugou e uns 150 personagens de One Piece. Enquanto isso, o One Punch segue na miúda. Bom, com isso dito, puxo a capa do capítulo 26 que traz divisões. De cima para baixo, é possível ver Rei do Mar sorridente e Genos que tomou banho de ácido. Esse é outro que nada explica. Seguindo tem a garotinha e o pai que devem fazer muita terapia depois desse dia. E por fim, aparece a Roda da Justiça, bicicleta do ciclista sem licença, mas infelizmente não tem muito espaço para o colega já que o Saitama cobre parte da capa. Como quem diz, lembra de mim. E com isso dito, tome a primeira página. Uma visão diferente da capa. É possível ver que o corpo do Genos foi lambuzado de ácido. Assim, o Genos deveria ter morrido. Por sorte, a saliva ácida do Rei do Mar é seletiva no que vai derreter. Nunca mais reclamo de personagens revividos. Genos percebe que teve uma péssima ideia quando o seu braço esquerdo cai. Mas ele também não pode ficar remoendo suas escolhas já que o Rei do Mar agiu. Infelizmente, ou felizmente, o Rei do Mar foi controlado pela mão invisível do roteiro. Não teria nada mais assustador que ver a cabeça de um herói de classe S ser explodida na sua frente. Mas, os cara não tem coragem. E entendo que faz parte do estilo, o negócio é cultural. Mas pra mim é ruim. Tira um pouco do impacto porque sei que isso não vai dar em nada. E tudo bem ser assim, só preciso de uma justificativa boa. Por exemplo, alguém poderia atrapalhar o Rei do Mar e o impedir de esmagar a cabeça do Genos. Mas o rei não escolher esmagar o Genos na frente da garota que ele se sacrificou para salvar, pra mim, está indo contra a própria personalidade maldosa dele. E tudo fica pior, veja como as coisas são. O Rei do Mar deu um soco que danificou muito Genos. Mas agora, com o Genos completamente vulnerável, o Rei do Mar deu um soco que abriu uma passagem pelo domo do abrigo, mas isso não fez nada com ele. O ciborgue está exatamente igual, nada mudou do momento em que ele é agarrado até ele pousar no meio da rua. E os fãs de Jujutsu reclamando de barriga cheia. Bom, o rei simplesmente ignora os civis dentro do abrigo e vai até o Genos. A sequência das falas dele, talvez tenha alguma tradução errada, porque não tem muita lógica. O Rei do Mar não cospe o ácido no Genos, então não faz sentido ele dizer que o Genos desviaria com facilidade, ainda mais que ele deixa claro que não foi planejado. Algo como, vou cuspir nos civis para forçar ele a receber meu ataque. Enfim, o rei leva seu tempo para falar o quanto o Genos é idiota e como ele vai de arrasta. Mas de repente, ele chega. Os absurdos desse arco só crescem. Porque o ciclista sem licença chega primeiro que o Saitama. Porém, talvez o ciclista tenha um poder oculto. É só pensar um pouco. Perceba que o Rei do Mar não sentiu a presença do ciclista. Beleza que ele não sentiu a presença do Genos também, mas o Genos não é um ser vivo comum. O pivete só tem o cérebro, e também não sabemos como essas auras e presenças funcionam. De qualquer forma, o ciclista chega grande na batalha, ele já joga a magrela no Rei do Mar enquanto grita, colisão da justiça. Uma atitude completamente maluca. Acharia muito mais inteligente se ele tentasse fugir de bicicleta enquanto puxa o Genos. Aí sim, mas enfrentar é coisa de gente maluca mesmo. Bom, o Rei do Mar fica descrente que uma mosca veio ameaçar ele. E quando ele vira, o ciclista mete sua apresentação, andando na bicicleta da justiça, o ciclista sem licença entra em cena. E o que seria isso? Um mantra de poder? Seria o semelhante à bandana do Zoro? Esse cara não tem amigos. Enfim, nesse momento, a loucura cresce, já que os civis simplesmente param de fugir e vêm ver o fim do Genos. Foi isso que aconteceu, vieram ver o fim do Genos que depois do ácido, não poderia mais lutar e ainda ficaram tristes que o reforço que veio era só um herói de classe C. Inclusive, poderia entrar no debate sobre os outros heróis de classe S. O quão longe esse pessoal está e que tipo de inimigo estão enfrentando que os impede de vir resolver essa questão. Mas vou focar só na loucura que é esse povo desistir de fugir e voltar para assistir o Genos ser triturado. Imagina, de repente começa uma troca de tiro na sua rua e no lugar de entrar para sua casa e se esconder, você corre na direção dos tiros. E para acabar, ainda reclama que tomou um tiro. A loucura está nesse nível. Esse tipo de loucura faz o final de Boku no Hero ser excelente, tô certo. Enfim, o pessoal fica assistindo enquanto se lamentam pela má sorte deles. Já na rua, o sem licença é louco. O cara realmente partiu pra porrada. E já no primeiro soco, já foi esmagado. O Rei do Mar agarrou pelo braço e bateu o sem licença como se fosse uma toalha molhada na coluna de um amigo. E nesse simples movimento, já era braço e pernas. Esse maluco não deveria conseguir ficar em pé. As costelas já deveriam ter virado pó e a coluna dado um nó. E não foi só uma pancada, o Rei do Mar fez o ciclista de boneco e amassou no asfalto.
E achando pouco, ainda jogou o cara pra cima, como quem joga uma garrafa com água. O que deixa a dúvida, como ele não morreu aqui. Eu piso errado e fico com o pé doendo o dia todo. Enquanto isso, o cara caiu de costas depois de ser jogado, no mínimo, uns 5 metros pra cima e caiu como se não fosse nada. Queria ter essa resistência, minha vida seria umas 5 vezes melhor. E o mais louco nisso, é pensar que proporcionalmente, o ciclista possui uma resistência superior a heróis de classe S, no mínimo, a resistência dele é superior ao Puri-Puri. Os golpes que os dois levaram não são equivalentes, mas o ciclista é uma pessoa comum. Outra coisa interessante é que o Rei do Mar só consegue cuspir ácido uma vez. Enfim, a porrada continua, o ciclista apanha e apanha enquanto o Rei do Mar está voltando à sua forma original, supostamente original. Ele segue batendo e o ciclista segue se levantando. Abrir um parêntese para comentar esse quadro. Para quem não está vendo, o ciclista está de 4, tentando se levantar. A chuva está muito forte e o efeito da chuva batendo no asfalto é sinistro. Parece uma chuva real, como diria o Alan Zoca, está chovendo no meu quarto. Enfim, voltando, os civis seguem olhando e o ciclista segue apanhando. Até que o ciclista recebe apoio da plateia, ele avança em ataque e obviamente, apanha de novo, mas dessa vez, ele não consegue mais se mover porque o Saitama chegou. Finalmente, o homem mais rápido do mundo chegou no campo de batalha bem a tempo do imortal ciclista tirar um cochilo. Zoro vibes. Bom, Saitama agarra sem querer o ciclista, e depois que coloca o maluco no chão, ele percebe o Genos que também segue vivo. Esse foi um raro momento em que o Saitama demonstra raiva. Ele pede para o Genos esperar uns minutinhos enquanto ele dá uma surra no porco do mar. Aí, o Rei do Mar, que estava a uns 2 metros do Saitama, reagiu dando um cascudo na careca do amigo. A pancada foi tão forte que até subiu fumaça. E aí eu pergunto, por que o Rei do Mar não deu um soco desses no ciclista, ou na verdade, ele estava usando toda a sua força e o problema é que o ciclista possui um corpo do Dão imortal. Mistérios da meia-noite. Abraço e até a próxima.